Sejam bem-vindos a todos e a todas que está aí. Se você está vendo online, se você está vendo na gravação, seja bem-vindo. A gente vai começar um assunto muito legal mesmo, só que ao mesmo tempo muito triste. Um dia desse no Instagram, estavam comentando ainda, né, que não alguns professores estavam comentando, e eu até concordo, dentro dessa visão a gente não consegue entender por que, que a visão de Primeira Guerra Mundial é tão vista, as pessoas gostam de ver tanto guerra assim. A gente ainda tem essa ilusão de que dessa força da guerra, que a guerra é legal, a guerra é travada é legal. Só que guerras, pessoal, é muito sangrento mesmo. E eu trouxe para mostrar um pouquinho disso para vocês. Deixa eu só dar uma limpada no óculos. O quanto a guerra ela tem a capacidade de ser destrutiva, de acabar com tudo mesmo. Ela é uma das coisas mais destrutivas do mundo. E a Segunda Guerra, então, é ainda mais absurda. Preparem-se porque... Ai, meu Deus. Vou ficar assim, ó. Porque algumas das cenas que iremos ver são cenas bastante fortes. Ainda mais porque a gente vai estar tratando algumas concepções, como tanto cenas da guerra, quanto cenas, digamos assim, do que aconteceu por debaixo dos panos da guerra, no caso nazismo, fascismo e tudo mais. Então, Nicolas, que está assistindo essa aula com a gente, irmãozinho da Valesca, toma cuidado com as imagens que você vai ver, porque algumas imagens são muito fortes. Depois dessa aula, eu irei passar 2 vídeos para vocês assistirem no Instagram para serem comentados depois, ok? Então vamos começar. Seja bem-vindo a todo mundo. Esse é o Centro de Isoladas, as aulas sempre online. E é muito legal, não sei se vocês já notaram, desde quando começou a pandemia, a gente não parou um dia, uma semana. Então as aulas estão sempre acontecendo, com alguns, ao meu ver, se eu não me engano, foram 2 aulas de desfalque, ok? Mas, como é que a gente vai trabalhar isso? Nesse caso, em vez de ter aquelas ferinhas que a gente normalmente iria ter em julho, uma pausazinha em julho não iremos ter até o final do ano, até a bendita prova e depois, né? Quem sabe não, mas ter certeza a aprovação. Ok, então? Preparada? Pode começar? Tá vendo o slide bem aí, Valesca? Tô sim, professor, bora lá. Perfeito, perfeito. Gente, olha, sabe quantos slides que a gente vai ver nessa aula? São cerca de 140 slides. É muita coisa, muita foto. Meninas que estão assistindo, que vai assistir, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa que tem grande chance de cair. Eu quero que vocês observem as mulheres na guerra, ok? Tentem, eu coloquei muita coisa para vocês observarem as concepções de mulheres na Segunda Guerra Mundial. Essas mulheres que estão em processo de ganhar direitos, de ganhar não, né? Ganhar fica parecendo que o homem bondoso foi lá e deu o direito para elas, não. Conquistar direitos, elas estão em processo de conquista de direitos, de conquistas de igualdade. E a guerra vai mostrar de certo modo isso, mas vai mostrar 2 lados. E eu queria que vocês observassem esses 2 lados para a gente comentar no final. Beleza? Eu estou dando spoiler daquela pergunta, responda agora. A pergunta sobre Responda Agora é: qual foi o que mais te chocou na relação da mulher com a guerra? Beleza? Porque na Primeira Guerra Mundial a gente tem, morre-se, obviamente, mais de 50% morrem homens. No entanto, a Segunda Guerra Mundial ela é feita de uma forma completamente diferente. Enquanto a Primeira Guerra Mundial, a qual a gente viu, as pessoas iam para a guerra sem saber o que estavam indo para a guerra, sem entender esses motivos. Vocês lembram? Você lembra, Valesca? As pessoas no, festejando o Natal junto, eles pararam a guerra e foi festejar o Natal. Isso não vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela tem um caráter muito mais nacionalista, patriótico, onde as pessoas vão para a guerra, eles vão com real sentimento de lutar contra esse opressor, de lutar contra um inimigo da democracia, um inimigo das liberdades e tudo mais. De um lado, né? Do outro lado, esse lado mais sombrio da força, digamos assim, eles estão indo para a guerra por acreditarem que eles são a raça superior e merecem dominar o mundo, ok? Voltou aí? Tá me vendo?
Tô sim. Se em algum momento eu desaparecer aí da tela, por favor, me avise, beleza? É porque, infelizmente, às vezes pode alguém me ligar e aí desaparece. Acabaram de me ligar bem aqui, mas eu apertei o desliga. Eu não vou atender. Ok, então? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Como é que é feito a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial ela é feita parecida com a Primeira Guerra Mundial. Enquanto na Primeira Guerra Mundial a gente tinha a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A Segunda Guerra e a Entente, formada pela União Soviética, aliás, pela Rússia, porque ainda não tinha feito a União Soviética, Inglaterra, França e depois os Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial ela é bastante próxima a isso. Essas alianças ainda vão ocorrer, só que é diferente. Agora serão aliados e eixo. O eixo vai ser Japão, Itália e Alemanha. E os aliados serão Estados Unidos, França e Inglaterra. Depois, já um tempinho depois, vai entrar a União Soviética. O que a gente vai perceber? O mundo vai dividir nesses dois blocos. Quase que não vai ter pessoas que não vai se meter nessa guerra. Por exemplo, a China ela não vai se meter na guerra, apesar que o eixo vai prejudicar bastante ela. Mas a gente vai perceber outra coisa também. Como que durante a guerra as pessoas os países vão mudando de status. E vocês têm que entender também como que até hoje a visão que a gente tem desses países ainda é muito forte, ok? Então vamos lá. Quais são os antecedentes da guerra? O que a gente tem que entender antes de estudar a Primeira Guerra Mundial? Tratado de Versalhes. Lembra que a gente viu o Tratado de Versalhes? Oi, Ju, seja bem-vinda à aula. Oi, teacher. Muito Tudo bem? obrigada. Como Tudo é que você tá? ótimo, graças a Deus. Ai, que bom então. A gente estava falando da guerra, que a gente vai começar a nossa aula na primeira, falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Ok? Ok. Agora a gente tinha conversado. Só acertar um negócio aqui. Ok, voltou, né? Às vezes a tela fica paralisada, mas agora voltou e vamos voltar com tudo. Ok. Então, um dos primeiros antecedentes é o Tratado de Versalhes. É o primeiro, Tratado de Versalhes, não se esqueçam. O Tratado de Versalhes vai culpar a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. E é uma das coisas que Hitler mais se irritava em relação à Primeira Guerra Mundial. Hitler vai utilizar muito dessa concepção de Primeira Guerra Mundial para, digamos, fundamentalizar as suas invasões em territórios, o que ele chamava de, igual a gente viu quando viu entre guerras a formação do nazismo, o chamado de território necessário ou espaço vital a qual ele tanto falava. Então, o Tratado de Versalhes é um dos principais culpados da Segunda Guerra Mundial. A Revolução Russa de 1917 também é um outro processo que vai ganhar muito destaque, porque agora, depois da União Soviética se tornar União Soviética, um país comunista, também vai estar a relação ideológica na guerra vai ser tratada com muita força. Beleza? Ok, estão me vendo? Beleza, então vamos voltar novamente. Desculpa aí. Ok. Então, a formação do fascismo e nazismo é primordial para a Segunda Guerra Mundial. Se não tivesse ocorrido o nazismo e o fascismo, jamais teria acontecido a Segunda Guerra Mundial. Mas é claro, todo culpado, o principal exemplo, a principal explicação será o Tratado de Versalhes. Depois a gente tem o antissemismo, que é muito forte. Esse antissemismo que vai se aproveitar, de certo modo, de algumas fragilidades. Por exemplo, a questão da Alemanha se fragilizar bastante após a Primeira Guerra Mundial. E como os judeus, principalmente europeus, eram os principais capitalistas, comerciantes e tudo mais, eles vão desenvolver bastante a indústria na Alemanha, ir lá para dentro, e criar fábricas, criar lojas e tudo mais, e movimentar esse comércio aproveitando a fragilidade econômica da Alemanha. Mas não só na Alemanha. Os judeus, nesse período, estão espalhados
por todo o mundo. Aliás, até hoje os judeus estão espalhados pelo mundo inteiro, desde a época que eles foram expostos lá pelos romanos em Jerusalém. E esse fato deles serem espalhados, ser um povo, ser, digamos assim, uma raça, estar espalhado pelo mundo, ser extremamente comerciantes e tudo mais, desde o período medieval, eles serão vistos como seres ruins de fato, beleza? Política do espaço vital, que eu falei pra gente, já conversou essa política do espaço vital, tanto o eixo vai utilizar essa política do espaço vital o tempo todo, que é essa necessidade de conquistar territórios, ok? Depois, obviamente, a política do apaguazimento. Essa política que vai ser primordial nessa primeira fase da Primeira Guerra Mundial. Enquanto na Primeira Guerra Mundial a gente tem a paz armada, onde todo mundo se armava, mas não se batia de frente, a gente, antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a política do apaziguamento. Apaziguamento. O que é isso? Toda vez que começava a parecer que ia ter um conflito, você tinha lá, o Estado tentava impedir, os países, né, falavam, não faz isso, não. Ou então permitir, não, ataca e a gente vai fingir que não viu. Tá ligado? Era basicamente isso. Por exemplo, o fato da Alemanha invadir certos territórios e todo mundo ficar fingindo que não viu. Ok? Vai ficar fingindo que não viu. Enquanto a Alemanha não invadir a França, todo mundo estava ali tranquilo, não tem nada acontecendo. Por quê? Porque eles não queriam bater de frente. Eles não queriam uma guerra. E expansionismo japonês e Estados Unidos. O imperialismo, pessoal, ainda não tinha acabado. E o Japão vai expandir seu território o máximo possível e expandir seu comércio dentro da Ásia com muita força. A gente vai ver relatos tristíssimos do ataque japonês na China. E os Estados Unidos, obviamente, está em plena política do Big Stick, que é essa política de controle da América Latina, principalmente a América Latina Central. Ok, quem são os condutores dessa guerra? Hirohito, que é o imperador do Japão, Mussolini, o primeiro-ministro e ditador da Itália, Hitler, como é que era, né? Ele era condutor do Terceiro Reich, né? Ele era primeiro-ministro da Alemanha, Stalin, que é o presidente da União Soviética, Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, e Truman, que era era o presidente da França. Vamos lá então. Invasão, vamos começar as invasões. Como que estavam ocorrendo essas invasões, como que elas aconteciam, qual era o processo dessas invasões, para a gente entender como que a guerra aconteceu de fato. Primeiramente, depois de vários conflitos, os italianos conquistaram a Etiópia em outubro de 1935, ou seja, no comecinho ali. Beleza, a Etiópia a gente tem que lembrar que é um território que era um dos poucos territórios que era independente desde o imperialismo, que começou lá no século XIX. Então a Etiópia estava mantendo sua independência, no entanto, a Itália vivia tentando conquistá-la. A Liga das Nações, que foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, não apresentou oposição consistente, ignorou, não fez nada, são só africanos, então a gente está pouco se lixando se algum país europeu invade eles. Então, fingiram que não estava vendo. Ok? O domínio italiano na região nunca foi total. As guerrilhas etíopes foram usados, né, pelos ingleses na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que os ingleses utilizaram vários territórios, esses guerreiros etíopes, para lutar contra a Itália, que era inimiga de todos os aliados. Invasão italiana na Abissínia em 1935, Batalha de Adwa em 1896, os italianos foram derrotados pelo exército de Abissínia, que era esse exército. Pessoal, outra coisa, fascismo e nazismo, essa formação de nazismo e fascismo também vai ser tratada com bastante clareza. E eu queria que vocês observassem isso. Ok? Eu nunca escutei, não. Ok, então vamos lá então. Essa batalha de Abissínia mostra que os italianos estavam tentando conquistar
essa região da Etiópia há bastante tempo, desde o período imperialista, mas ela tentou novamente durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho sobre expansionismo japonês. Esse expansionismo, o Japão, todo mundo sabe onde é que é, fica ali naquela pequena ilha japonesa, a ilha do Japão, né? É uma ilha pequena encostada ali entre a China e as Coreias. Desde o período medieval, principalmente as Coreias são invadidas corriqueiramente pelos japoneses. E os chineses sempre temiam, né, bastante os japoneses. Os japoneses tentaram invadir a China algumas vezes também antes da Segunda Guerra Mundial. No entanto, devido a essas alianças do eixo, a China, o Japão, aliás, se sentiu digamos, amparado por outros países a invadir esses territórios e começam a invadir. Então vai ter territórios americanos, territórios ingleses e tudo mais, a qual eles vão invadir. Nesse mapa bem que vocês estão vendo, mostra até bem essas regiões. A Coreia, que eles invadiram em 1910, algumas regiões em 1905, 1800, 1899, todas essas regiões eles vão invadir e tentar conquistar. Qual que era a principal, digamos assim, necessidade deles? Qual era o espaço vital a qual eles desejavam? Invadir a China e conquistar a Manchúria, ou Manchukuo, que é o nome em chinês. A Manchúria é uma das regiões com mais ferro e era necessário para eles esse ferro para que pudessem fazer. As indústrias deles eram extremamente necessárias, precisava de ferro e eles pegariam na China. Então você tem invasão na China em 1937, Segunda Guerra Sino-Japonesa, que vai acontecer de 1937 a 1945. A ação imperialista japonesa na China iniciou-se no século XIX. A invasão começou em 1931 e a ocupação total em 1937. Eles organizaram literalmente um bombardeio em Xangai, destruindo muita coisa, gente. Mas não é só isso. O mais triste não foi nem necessariamente o bombardeio. O mais triste mesmo foi um acontecimento dentro dessa expansão chamado de Estrupo de Nanquim. Olha aí, várias crianças, várias mulheres mortas e a maioria delas foram estrupadas. Estupro de Nanquim é uma das coisas que mais comentam nessa invasão japonesa à China. Pelo menos 200 mil chinesas foram mortos em 6 semanas seguintes à invasão de capital, muitas das quais civis indefesos. As autoridades de Pequim sustentam que o número de vítimas fatais foram de 300 mil. Cerca de 20 mil mulheres foram estupradas e mortas, entre elas crianças de 10 anos de idade. Grupos de centenas de chineses eram reunidos e metralhados em tropas invasoras. Vários outros foram decapitados com espadas em competições realizadas por oficiais japoneses. Aí você fala, poxa, a competição, como é que era isso? Eles faziam jogos para ver quem matava mais através da espada. Então eles iam matando até a espada perder o fio de corte. Então, daí você tira, cara. Era uma coisa extremamente doentia, absurda. O que a gente vê durante a Segunda Guerra Mundial, gente, são coisas literalmente absurdas, desumanas, que a gente vai ter de ambos os lados. A gente está falando dos chineses. Daqui a pouco eu vou falar da União Soviética, dos Estados Unidos, dos ingleses. Absurdo que eles também fizeram. Então, se ligam que vocês vão se chocar muito. Então, repito, olham como as mulheres foram tratadas aqui. Lembrando que esse ato de estuprar mulheres devido a uma guerra é algo praticamente medieval. O ato de estuprar uma mulher quando você invade um território é você mostrar que você tem poder sobre aquele território, que você está colocando sua semente naquele território e que mesmo que eles tentam acabar com aquilo, não vão conseguir porque não vão matar seus próprios compatriotas, que ali vai já estar metade. Então, um dos principais processos é estuprar e, obviamente, matar. Ok. Devido a necessidades no Oriente, a Alemanha Oriental percebeu que ela não poderia bater de frente com um dos maiores países do mundo e que estava em poder absurdo no Oriente, também a Europa Oriental. Era, nesse caso, a União Soviética. Mesmo não concordando com algumas coisas ideológicas da União Soviética, como o comunismo, Hitler não concordava com o comunismo, isso é um fato. Lembrando que eu não falei na aula quando a gente viu isso nazismo, mas
nazismo não é de esquerda, nazismo é de direita, o que não é um problema, porque o Hitler também fazia muitas maldades piores, e brincar, pior do que Hitler. O que aconteceu foi o pacto nazi-fascista, nazi-soviético, aliás. Esse pacto nazi-soviético vai ser um acordo entre Hitler e Mussolini, um acordo de ajuda mútua. Sim, gente, eles estavam juntos no começo da Primeira Guerra, no começo da Segunda Guerra Mundial, um acordo de união, principalmente para controle da Polônia. Vamos lá então? Batalha da Polônia. A Alemanha exige devolução da zona do corredor polonês e do Pacto de Danzig, que é o atual Gdańsk. A negativa do governo polonês cria um álibi para justificar a invasão, um suposto ataque de uma estação de rádio. A União Soviética, então, invade a Polônia pelo leste em 17 de setembro. E aí, então, que a Polônia vai perder um dos principais forças que eles têm devido à União Soviética e acontece o chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, de 23 de agosto, Pacto de Não Agressão Germana Soviético. Então, de um lado, os poloneses são invadidos pela União Soviética, do outro lado, os poloneses são invadidos pelo nazismo. E aí por Hitler, né? E esse acordo era literalmente para esse controle desse território polonês. Não só o território polonês, mas vários outros territórios que serão cedidos para a Alemanha e cedidos para a União Soviética nesse casamento, igual vocês estão vendo nessa imagem, Hitler casando com Stalin, né? Fazendo uma essa era o tipo de charge que era reproduzida principalmente na Inglaterra. Essa charge mesmo é da Inglaterra. Avanço da guerra. Desrespeitando o Tratado de Munique, que foi um tratado feito ao meio do Tratado de Versalhes, a França e a Grã-Bretanha declaravam guerra à Alemanha no dia 4 de 1940. Ocupação da Noruega, a Dinamarca e em seguida a Bélgica e a Holanda. Em 3 dos 6, retirada de Dunkerque e 14 de 6 de 1940, tomada de Paris. Então, esse processo, esse movimento, lembrando que o nome da tática de guerra usada pelos alemães era a tática de guerra relâmpago. Eles utilizavam o máximo de força em um máximo de tempo possível. Então, eles iam muito rápido e conquistavam esse território muito rápido. Então, as batalhas, esse começo da Primeira Guerra Mundial, até 1942, as batalhas, conquista de Hitler, é batalha de 2, 3 dias. Cara, é muito rápido mesmo. E a Hitler vai conquistando. Aqui no mapa, vocês estão vendo bem as infiltrações alemãs invadindo esse território francês. Ataque do U-47 à base de Scapflau, 833 mortos. No dia 23 de maio de 1940, Hitler chega em Paris e hasteia na ponta da Torre Eiffel a bandeira nazista. Ok? E aí, Hitler vai conquistar esse território que para ele também era um espaço vital. É uma das grandes derrotas dos aliados. E aí, então, o presidente da França vai ficar exprimido no sul, vai fugir para o sul, deixando a Alemanha vazia, deixando a França vazia. É em que acontece a chamada República de Vichy, que é uma república fascista francesa, totalmente apoiada pela Alemanha. O sul da França assinou um armistício com os nazistas que criou a República de Vichy. Tratava-se de um estado fascista e colaboracionista, comandado pelo Marechal Pétain. E olha aí você tem a zona ocupada e a zona livre. Ok? Vamos lá, então, partir para a Guerra Greco-Italiana, que aconteceu no dia 28 de 10 de 1940. No dia C até o dia 6 do 4. Vamos lá. A resistência grega, com apoio dos britânicos, contém os italianos. A Alemanha é obrigada a invadir a Iugoslávia para chegar até a Grécia, com apoio da Bulgária. Apesar da derrota, Mussolini usa a guerra como proposta de Mare Nostrum, porque, de acordo com eles, se eles conquistando a Grécia, aí então eles teriam um espaço vital para eles dessa questão de Mare Nostrum. Esse Mare Nostrum, então só a gente pode comandar e navegar. No mapinha vocês estão vendo territórios invadidos lá na Península Balcânica, territórios invadidos pela Alemanha, territórios invadidos pela Itália, a Bulgária e o Dodecateneso italiano, que é essa região que era dominada pela Itália também. A invade a Albânia no dia 4 de 1937 e usa o seu território para atacar a Grécia. Se liga aqui, gente, a ocupação do Báltico, que era uma região de extrema importância
de principalmente comércio entre o Oriente e o Ocidente, onde passava os principais portos de petróleo, os dutos de petróleo passam por essa região, de muita importância. Quem vai ser o principal invasor destes territórios vai ser a União Soviética. Enquanto todos olhavam para a Alemanha, a União Soviética vai ocupar o Báltico, principalmente a Finlândia. E aí vocês estão vendo, em vermelho, o primeiro mapa vai mostrar em 1937, 1939, né? O que era da União Soviética, o que era da Alemanha, o que eram outros países como a Suécia e tudo mais. Depois, a influência soviética vai passar por boa parte da Alemanha, boa parte da Polônia, a Estônia, a Letônia, a Finlândia e tudo mais. E em 1940, a União Soviética vai aumentar sua influência, vai aumentar seu território ainda mais. Ok? Pessoal, estão entendendo esse movimento de guerras? Sim, senhor. Não tá difícil de entender não, né? Tudo tranquilo. Ok, não tem problema. Qualquer coisa você pode levantar a mãozinha não, né? Mas você pode falar, professor, calma aí, que a gente explica, que eu explico tranquilamente. Beleza? Então vamos lá. Como é que foi essa invasão União Soviética na Finlândia? A Finlândia, inclusive, é um dos países mais ricos europeus hoje. É uma república parlamentar, se eu não me engano, mas é um país bastante rico. E teve bastante influência da União Soviética e depois, posteriormente, também do nazismo. Vamos lá, Finlândia, aliada na Alemanha. Guerra de Inverno, acontecendo entre o mês de novembro até o mês de março de 1940. Invasão soviética. A resistência usa snipers e tática de guerra na neve. O desgaste é grande da União Soviética em negociar a paz. A Finlândia cede 10% do seu território e 20% da capacidade industrial. E aí você tem a Coréia Oriental, onde estava situada Viipuri, mais industrializada e segunda maior cidade do país. Então, para tentar impedir que a União Soviética parasse de querer invadir o território finlandês, a Finlândia dá um importante polo industrial de seu país para a União Soviética. E aí, o Simo Häyhä, sniper finlandês que matou 505 soviéticos no meio da neve na batalha, que era uma batalha, deveria essa batalha chamada de Batalha Fria, porque foi travada no meio da guerra. Lembrando que a Finlândia, a União Soviética, esses territórios norte-soviéticos, cara, tem um inverno, não sei se alguém já foi para lá, é um inverno muito forte. Também nunca fui não, mas eu assisto vídeo, eu assisto clipe, eu assisto de tudo. Beleza? Continuando. Guerra de continuação. Finlândia ataca então a União Soviética com o apoio da Alemanha. No dia 19 de setembro, o armistício, que é o acordo de paz. A União Soviética desmobiliza imediatamente o seu exército. Os alemães deveriam deixar a Finlândia em 14 dias. Diante da recusa, os finlandeses atacam os antigos aliados. A Finlândia recuperou as fronteiras em 1940 com a adição de outros territórios. A União Soviética teve que limpar os campos minados da Coréia e do Golfo da Finlândia. Uma longa operação concluída somente em 1952. Diferente de outros países, a Finlândia manteve sua soberania mesmo sendo atacada, tanto ao mesmo tempo pela Alemanha e pela União Soviética. Vamos lá, Batalha da Inglaterra. Olha o que o Churchill disse da Batalha da Inglaterra. Nunca no campo de conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos. Essa é uma frase de Churchill. E aí os ataques a Inglaterra. Gente, vários filmes retratam isso. Um filme a qual vocês não devem ter notado, acho que não notou, esse ataque à Inglaterra, o filme As Crônicas de Nárnia. Alguém já assistiu? As Crônicas de Nárnia começa exatamente no ataque ataque alemão à Inglaterra. E aí, por isso, as crianças têm que fugir para o interior. Gente, eu tô chocada. Não sabia. Foi uma política utilizada na Inglaterra. Como o centro da Inglaterra estava sendo atacado, as maiores cidades estavam sendo atacadas, eles fizeram a política de pegar as crianças e mandar para o interior, para a zona rural. Então, e mandar para a zona rural de pessoas a qual ninguém conhecia. Muitos se perderam dos pais, porque os pais morreram na guerra e ficaram órfãos sem saber, e ficaram na fazenda e tudo mais. Mas muitas crianças fugiram. A Crônica de Nárnia narra exatamente isso. Devido à Segunda Guerra Mundial, as crianças... O filme começa
a Londres sendo bombardeada pelos alemães e as crianças correndo para um bunker. Depois eles são colocados dentro do trem e enviados para o interior para uma casa de que eles nem conhecem, que acontece o fato das crônicas de Nárnia. E o filme se passa lá na parte fantasiosa. Mas todo o começo do filme se passa durante esse momento que vocês estão vendo, eu não sei por qual lado aqui, durante esse momento que é essa ataque à Inglaterra. Beleza. Depois de retirada de Dunkerque, os alemães tentando quebrar o poderio inglês em sua sucessão de bombardeio. A Inglaterra foi bombardeada sucessivamente pelos alemães. Começando em 10 de julho, os bombardeios seguiam-se até novembro, com destaque para o dia 24 de agosto, que é o bombardeio ocidental de Londres, e dia 15 de dezembro, ataque com força-massa da Luftwaffe. Esse Luftwaffe era a aeronáutica nazista, que era uma das aeronáuticas mais famosas e mais poderosas do mundo. Vocês podem notar que a violência da Alemanha foi mais utilizada em dois países, França e Inglaterra, que foram os dois principais pensadores do Tratado de Versalhes. A ideia de Hitler não era somente ocupar esse espaço vital, era humilhar os países que tinham humilhado ele. Beleza? No entanto, a Inglaterra se manteve unida e os ingleses não se deixaram derrubar, e enquanto a França literalmente caiu. As defesas inglesas não caíram e a batalha é considerada o primeiro revés alemão. É a primeira vez que os alemães mete toda a sua força em um território e não consegue conquistar esse território. É a primeira vez. Isso tornava a Alemanha, depois dessa derrota contra os ingleses, os alemães ficavam, epa, então a gente não conquista tudo que a gente quer, e começou a ter o problema. No entanto, a gente está falando de uma guerra mundial. A África ficou de fora? Não ficou de fora, não. A África também teve guerras, também teve batalhas dentro da África, batalha entre aliados e o eixo. Essas batalhas estavam, obviamente, tentando conquistar territórios. Com a França ocupada, Mussolini viu a oportunidade de invadir o norte da África, sem a oposição francesa. Lembrando que Marrocos, a Líbia, era tudo território francês. Mas a reação inglesa estrangulou as tropas italianas. Lembrando que os italianos, coitado, Mussolini era muito azarado, gente. Ele não conseguia... assim, quanto mais ele queria um território, mais ele perdia. Ele não conseguiu... Basicamente, ele conseguiu conquistar só aquela região ali perto da Grécia, e nem toda a Grécia ele conseguiu conquistar. Ele tentou invadir territórios no norte da África e não conseguiu. Mesmo com o apoio dessa Afrika Korps. Essa Afrika Korps é um poderio alemão utilizado dentro da África. Vamos lá. Os alemães criaram então a Afrika Korps, que era desde 41 a 43, que com recursos limitados teve surpreendente desempenho. A invasão dos aliados ao Marrocos e a pressão entre os alemães dentro da Europa levou à dissolução da Afrika Korps. Então a Afrika Korps ajudou os italianos a conquistar um certo território com o apoio da Inglaterra, com o apoio da Alemanha, porque se não fossem os alemães eles não tinham conquistado. Conquistou um certo território, mas depois os aliados reconquistou esse território na África. Então era literalmente uma batalha no meio do deserto, sendo travado no deserto do Saara durante a Segunda Guerra Mundial. Entre o mais famoso é esse cara, o Willie Jones, que era a chamada Raposa do Deserto, que fez grandes conquistas da Alemanha na África. Os horrores da guerra. Vamos começar a entender um pouquinho dos horrores da guerra. Esse aí é um quadro de Salvador Dalí, A Face da Guerra. Ele desenhou esse quadro em 1940 e 1941. Essa era a visão que ele tinha da guerra. É um dos quadros mais famosos, inclusive, de Salvador Dalí. Observem muito esse quadro. Lembrando que a chance de cair uma pergunta dentro do contexto de Segunda Guerra Mundial envolvendo arte durante esse período é muito grande. Por isso que eu estou mostrando a arte durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente essa arte europeia, e a Europa inteira vai se envolver durante nessas guerras, vão ser uma arte bastante explícita de guerra, bastante explícita, mostrando esses horrores. O que mais vai ser utilizado na Segunda Guerra Mundial vai ser a fotografia. A fotografia é uma das coisas, e tem muita fotografia. Você acha muita fotografia de Segunda Guerra Mundial, até porque a gente está em um franco crescimento das telecomunicações. Fotografia, televisão, vídeo era muito utilizado nas guerras, até mesmo para mover esse sentimento das pessoas.
Hitler, então, ele, apesar da ideia dele que ele era superior a todas as raças, que o alemão era superior, era descendente do povo ariano e os arianos eram superiores, ele não deixou de fazer relações a qual ele considerava vital para certas conquistas. E aqui o Hitler tem encontro com, ah, com esse Mufti em Jerusalém. Hitler vai para Jerusalém e encontra-se com o Mufti. Mufti, para quem não sabe, é tipo um estudioso, um grande entendedor das leis islâmicas. E esse Mufti vai ter uma relação muito próxima com Hitler e ele vai se responsabilizar em colocar os povos árabes a favor da Alemanha para lutar contra os judeus. Lembrando que, para quem não sabe, os árabes odeiam judeus até hoje. Odeiam mesmo, odeiam mesmo. Primeiro, por toda essa história dos judeus não deixar conquistar Jerusalém, os alemães, os árabes conquistar Jerusalém, então eles têm uma rixa histórica, mas principalmente hoje em dia pelo Estado de Israel. Mas desde o período da Segunda Guerra Mundial, os árabes odeiam, têm uma rixa muito grande com os judeus. E Hitler vai utilizar isso. Então vamos lá. Que esse Mufti, como que esse Mufti ajudou Hitler? Ajudou a recrutar tropas bósnias para os nazistas, assim como as tropas livres, como os voluntários árabes. Esse Mufti defendeu, junto com Hitler, o extermínio dos judeus. Beleza? A frente oriental. Então, durante a guerra dentro da Europa, ela é travada de duas formas, a frente oriental e a frente ocidental. A frente ocidental, dentro da visão de Hitler, era a invasão da Alemanha, da Inglaterra e da França, e depois, obviamente, até mesmo da América. A frente oriental era conquistar países do Oriente, como a Rússia e outros países como a Bélgica não, Iugoslávia, esses países do Oriente Europeu. Vamos lá. No dia 22 de junho de 1941, os alemães rompeu o pacto com os soviéticos e vai aplicar a Operação Barbarossa. Barbarossa. Essa operação, ou Barba Roxa, né? Essa operação era conquistar o espaço vital que seria a União Soviética. O que Hitler pensou? Beleza, ainda não conseguimos conquistar os ingleses. Se a gente conseguir conquistar a União Soviética, cara, ninguém vai segurar a gente. Porque pela União Soviética você tem contato com os Estados Unidos, você tem contato com boa parte dos países do mundo. Cara, a gente está falando do maior país do mundo. Então a ideia de Hitler era derrubar Stalin e reconquistar. E aí ele vai trair Stalin e vai invadir a União Soviética. O deslocamento alemão foi extremamente rápido e as baixas soviéticas foram consideradas. A superioridade militar alemã era muito grande dos soviéticos, compensava com sacrifícios enormes. E aí, então, no entanto, a Hitler ele não contava como contava, né? Com uma coisa. A Rússia é um país gigante, meu povo. É um país gigante. Eles tinham que, para chegar, para vocês terem noção, para chegar em Moscou, eles tinham que andar mais de 1.800 quilômetros. É como se você andasse do começo do Brasil até mais ou menos no México. Mais ou menos. Isso é uma distância, gente, considerável. No entanto, o Hitler, ele tinha um poderio muito maior do que a União Soviética, e vai conquistando, cara, rapidamente. No entanto, isso rapidamente vai conquistando as cidades sem grande dificuldade. Stalin, então, aplica a política da terra arrasada. O que é a política da terra arrasada? Alguém já ouviu falar dessa política terra arrasada? Não, nunca ouvi. Quem um dia desse citou essa política terra arrasada no começo da pandemia, quem falou bastante dessa política foi o Bolsonaro. Falando que as pessoas estavam criando uma ideia errada do coronavírus, enfim. A política da terra arrasada, aplicada por Stalin, foi falar bem assim, galera, os alemães estão vindo, os nazistas estão vindo, não temos o que fazer, então o que vocês fazem? Destruam todas as casas, envenenem os poços, destruam as plantações. Eles vão conquistar, mas vão conquistar nada. Mas é literalmente nada. Então as pessoas iam fugindo para o centro do país e deixando um mar de destruição. Quando os alemães chegavam para conquistar, as cidades estavam vazias, não tinha nada para conquistar, beleza. No entanto, a gente está falando de um país que era bastante rudimentar.
Então não tinha estradas. Então os alemães foram minguando suas forças. Quando eles chegaram perto de Moscou, o que ele fez? Hitler vai dividir suas forças. Metade vai para Stalingrado, a outra metade vai para Leningrado. Stalingrado fica no sul e Leningrado fica no norte. São duas capitais, duas cidades industriais, polos industriais. E vai ser uma batalha extremamente sangrenta. Gente, a Batalha de Stalingrado é a batalha mais sangrenta da história da humanidade, que vai matar mais de 1 milhão de pessoas ali durante as batalhas. Beleza, Hitler vai conseguir. Só que quando ele vai tentar invadir Moscou, cara, o Stalin vai receber ele com muito ódio, mas muito ódio, e vai jogar todo o seu poder sobre ele. Só que Hitler não vai ter que aliás, isso está aqui para frente, vai estar aqui para frente. Hitler não vai ter que bater somente com Stalin não. Tem uma outra coisa muito poderosa dentro da Alemanha que se chama o inverno alemão. Cara, o inverno soviético, o inverno da Rússia não é cor de Deus não, minha gente. Não é cor de Deus não. O povo é frio. Mas vamos entender mais um pouquinho. A reação soviética dependeu de muita coragem de civis, como o Zoya. Não vou falar esse nome aqui, não. Me respeite que eu não sou vagabundo, não. Não vou me sujeitar a falar esse nome. A adolescente de 18 anos, que tornou-se guerrilheira, foi capturada e enforcada pelos alemães. Seu corpo foi deixado exposto, tornou-se heroína nacional, servindo de inspiração como resistência. O que ela fez? Ela não deixou os alemães invadir a casa dela e se resistiu até o último segundo. Vamos lá entender um pouquinho dessas batalhas na frente oriental, que são as batalhas da Rússia. Isso aqui vai estar o cerco de Leningrado, a batalha de Stalingrado, com mais de 2 milhões de mortes civis e militares, a batalha de Kursk, maior batalha de blindado de todos os tempos, a batalha de Brangation, que aconteceu também já quase no final, e por fim a batalha de Berlim, quando a Alemanha vai se render. O que vai acontecer? Hitler vai tentar invadir Moscou, só que quando Hitler vai tentar invadir Moscou, ele já tinha separado seu exército para invadir seus territórios. Quando ele tenta invadir, mano, não consegue. Stalin vai enfrentar eles com toda a força. E outra coisa, quando a Hitler chega, lembra que Hitler, quando eu falo Hitler, é o exército alemão, chega perto de Moscou, o que vai acontecer? Vai ser em dezembro. Vai estar um frio da peste. E quando eu falo frio da peste, é um frio de 40 graus abaixo de zero, 50 graus abaixo de zero. Coisa que unicamente, a única raça desse mundo que aguenta vai ser os alemães, ou vai ser os franceses, vai ser os russos que vão aguentar. E aí, o Hitler, os alemães, os nazistas vão ter que enfrentar dois poderes. O frio de matar, que já tinha derrotado outros reis poderosos como Napoleão, e também o próprio Stalin, que vai bater com toda a força contra Hitler e vai conseguir derrotá-los. Cara, quando Hitler perde essa batalha, depois que ele perde essa batalha, vai ser uma derrocada. Hitler tinha jogado todo o seu exército para tentar conquistar o Oriente. E ele deixou de lado o Ocidente. Tá ligado? Então, o que vai acontecer? O que ninguém esperava é que os Estados Unidos iriam entrar com todo o seu poder na guerra. Porque até então, até 1944, os Estados Unidos estavam fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo na Primeira Guerra Mundial. Só mandando produto. Vamos olhar vamos melhorar nossa economia que foi arrasada, então vamos melhorar. E mandava produto. O que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa chamada de ataque de Pearl Harbor. Mas vamos deixar esse spoiler daqui a pouco. Vamos lá. Vamos conhecer as chamadas snipers. Aqui é novamente falando sobre mulheres. Durante essas snipers, para quem não sabe, atiradoras. E ases, mulheres que pilotavam avião. Vamos lá. Entre as mais famosas vai ser Yukrevina, a Lídia e a Rosa. Essas três mulheres. A mais famosa, que eu acho mais foda da história dela, é a Lídia Littbark, que é a rosa branca do Stalingrado. Os alemães chamavam essas mulheres soviéticas, que eram asas, que eram pilotas de avião, de bruxas da noite. Cara, sabe o que elas faziam? Se liga. Era um pilotão que pilotava um pilotão inteiro de aviões só de mulheres. Essas mulheres eram tão doidas, que elas estavam chegando, tipo assim, elas voavam bem alto, quase quando o ar já está rarefeito, o frio da peste. Quando
estavam chegando perto de onde os alemães estavam, elas desligavam o motor, tá ligado? Desligavam para ficar silencioso. Quando os aviões estavam passando por cima das tropas dos alemães, elas simplesmente soltavam as bombas. Cara, então era uma coisa assim, tu tá de boa sem escutar um avião por perto e de repente cai um monte de bomba na tua cabeça. Por isso que elas eram vistas como as bruxas da noite. E elas faziam isso sempre à noite. Era uma das táticas de guerras mais fantásticas que eu acho durante a Segunda Guerra Mundial. São dessas mulheres. Inclusive, eu já até postei memes sobre elas. Vamos lá? Olha essas grandes guerras patrióticas evocando esse pensamento patriótico, tanto da União Soviética, aí você tá vendo a União Soviética fazendo várias propagandas chamando o povo para derrotar os nazistas. No dia, e aí, vamos falar um pouquinho sobre o ataque de Pearl Harbor. Alguém já assistiu o filme Pearl Harbor? Alguém já assistiu Pearl Harbor? Não. Gente, pelo amor de Deus. Não, Ju. Fala um trem desse. Pelo amor de Deus, gente, assiste esse filme. Esse filme, ele muda completamente a Segunda Guerra Mundial. É um filme muito bom, extremamente triste, mas é um filme muito bom. Tanto que tu chora, porque é um filme muito triste. Beleza, no dia 7 de setembro, dia 7 de dezembro, aliás, a galera, os porta-aviões dos Estados Unidos, cerca de, se não me engano, um terço, estavam todos atracados na ilha do Havaí, que é o ponto mais perto ali do Japão. É o ponto que está praticamente no meio do Mar Pacífico, que é uma ilha conquistada, derrotada, na verdade, pelos Estados Unidos. É uma ilha dos Estados Unidos, o Havaí, beleza. Então, boa parte dos porta-aviões que comandavam o Pacífico estava nos Estados Unidos. Eles tinham acabado de atracar lá para chamadas festas do Natal. Então, estava todo mundo lá de boa. Até então, os Estados Unidos tinham um pacto de paz com os japoneses. Inclusive, os japoneses tinham mandado vários presentes para os Estados Unidos de contratos de paz. Olha, não vamos se atacar não, tá de boa, velho. Fica aí de boa, tá tudo tranquilo, tá? Não se relaxa que ninguém vai se meter com ninguém, não. Então, os Estados Unidos estavam, assim, a guerra não estava acontecendo lá, a guerra estava acontecendo na África, na Ásia. O continente mais de boa que estava tendo era a América. Praticamente não tinha guerra aqui na América. E aí, o que vai acontecer? No dia 7 de setembro, em pleno domingo, velho, é muito sacanagem, domingo de manhã, uma frota, não sei como é que se chama, não sei se alguém lembra, é um grupo de porta-aviões para bem longe do Havaí e soltam centenas de aviões. Mas é tanto avião que quando os radares dos Estados Unidos viu essas tropas chegando, ele fala, não, tem algum erro, não faz sentido tanto avião vindo para cá, para uma única ilha. No entanto, era um ataque surpresa. Esse ataque veio dos Estados Unidos e destruiu um terço dos porta-aviões. Inclusive, os maiores porta-aviões dos Estados Unidos estavam nessa ilha de Pearl Harbor, matando centenas de pessoas, centenas, em um ataque surpresa. Cara, o filme é muito triste. Detalhe, só para você ver o tanto que é doido, né? O Japão mandou esses aviões para lá e menos de um terço voltaram. Por quê? Porque eles ficaram tanto tempo sobrevoando as ilhas que não tinha gasolina. E aí, o que esses caras fizeram? Simplesmente pegavam os aviões e se jogavam aí no meio do povo. Então, tinha gente ali, minha gasolina, meu negócio tá acabando, vou jogar meu avião lá no meio. É pra matar mesmo, é literalmente pra matar. Que é o chamado kamikaze, que daqui a pouco é muito famoso no Japão. E daqui a pouco a gente vai falar deles. Os kamikazes jogavam os aviões no meio das pessoas para matar o máximo de gente possível. Isso feriu o orgulho dos americanos de uma forma, gente, absurda. A partir do ataque de Pearl Harbor, os americanos eles vão se empenhar o máximo possível para ganhar a guerra. E aí vai convocar, gente, para vocês terem noção, pessoas largaram seus empregos para trabalhar de graça em fábricas de bombas. Fábricas que antes produziam comida pararam suas fábricas para produzir bomba. Tu tá ligado nisso? Então, tipo, moveu. Os americanos ficaram tão putos com isso que desenvolveram toda uma política de guerra dentro dos Estados Unidos. E aí o que acontece? Dentro dos Estados Unidos,
Campos de concentração. Vamos lá. Em 1942, um ano depois do ataque de Pearl Harbor, Roosevelt assinou a Lei 9.066, obrigando a remoção de cerca de 117 mil cidadãos nipo-americanos para campos de prisão. Foi uma violação dos direitos civis. Muitos perderam seus bens. Esses campos de concentração eram onde todos esses japoneses, esses nipos, ficavam cercados em uma cidade onde eles não tinham nenhum contato de pessoas de fora. Mas muitos foram para lá, né? Alguns tentaram fugir dos Estados Unidos, alguns morreram em ataques, porque os americanos, querendo achar o culpado, foram lá, mataram, apedrejavam pessoas nas ruas. Foi bastante triste, gente. É uma das coisas mais tristes que os Estados Unidos fez dentro do seu país, que eram literalmente campos de concentração. Lembrando que, com os Estados Unidos entrando em guerra, a gente vai ver algumas coisas literalmente absurdas. Os Estados Unidos eram uma das tropas com mais segregação racial. Então, por exemplo, aqui a gente tem a segregação racial vigorava entre tropas dos Estados Unidos. A Tuskegee Airmen era pilotos negros da 447, grupamento de bombardeio. Era um grupo de bombardeio somente formado por pessoas negras. Normalmente, essas pessoas, quem comandavam esses grupos era uma pessoa branca, comandada por pessoa, uma pessoa branca comandava a pessoa negra para enviar para a guerra. Depois eu vou pesquisar filmes que retratam esse pelotão, que é muito famoso também. Com poucos recursos, assim, esse pelotão mesmo, gente, os piores aviões, o que tinha de pior que os Estados Unidos tinha, mandava para eles, porque eles estavam um pouco se lixando. Então, mas mesmo sem recursos, sem comida, com os piores equipamentos, eles conquistaram muitas coisas. Também teve, olha aqui, já 442 regimento, 442º regimento, o mais condecorado do exército americano na Europa, era formado principalmente por nipo-americanos. Então, alguns nipo-americanos, o que é nipo-americanos? Pessoas de descendente japonesa dentro dos Estados Unidos, que foram convocados para a guerra. As mulheres ficavam em campos de concentração e os homens foram convocados para a guerra, também visto como subalternos. Olha aqui as mulheres nos esforços do aliado. As mulheres norte-americanas e britânicas serviam como enfermeiras ou forças auxiliares. Cartazes de recrutamento e foto de um grupo da WASP, Women Air Force Service Pilot, onde mulheres também participavam desse processo de batalha dentro dos aliados. Então, tem vários cartazes também das mulheres dentro das fábricas, falando vamos vingar os nossos irmãos de Pearl Harbor e tudo mais. Gente, depois vocês podem ver os vídeos, tem vídeos na internet do Roosevelt depois do ataque de Pearl Harbor. O Roosevelt, ele não caminhava direito, ele tinha problema nas pernas. Então, todas as coisas ele falava sentado. Quando ele foi falar à nação, depois do ataque de Pearl Harbor, ele se levantou, cara, e falou, americanos, nós não baixaremos a cabeça. Cara, é forte, ó. Na boa, é muito forte. Olha aqui, as mulheres nesse fórum. Mulheres também foram convocadas para ocupar postos de trabalho nas fábricas. Olha aí. If your job are the best, você precisa de um emprego dos melhores, venha trabalhar na fábrica de armas. Aí, we can do it. Nós podemos fazer isso. E a mulher mostrando força. E mulheres negras trabalhando em fábricas também, que era muito utilizado. Lembrando que os homens estão na guerra, as mulheres que vão fabricar. Na Inglaterra também acontecia? Também. Quando a princesa, a rainha Elizabeth II, serviu nas tropas auxiliares britânicas, ela é a única chefe do Estado que serviu na Segunda Guerra Mundial e ainda está viva. Lembrando que a rainha da Inglaterra, é a única chefe de Estado que ainda está viva. E ela era mecânica na Segunda Guerra Mundial. E ela tá trocando pneu e tudo mais. Não sei se foi só para tirar foto não, gente. Não sei. Mas ela participou da guerra e tudo mais. Mostrar uma rainha lutando na Segunda Guerra Mundial era algo que funcionava muito forte para a força de ânimo dos ingleses. Mulheres na resistência francesa. Mulheres que pegaram em arma para impedir que os alemães invadissem a França. A maioria delas mortas. Se liga essa dona de casa bem aí, ali atrás desses sacos de areia. Cara, isso é muito emblemático. É isso que eu falo. Quando eu falo de a Segunda Guerra também foi uma guerra de fotos, porque era muito emblemático as fotos. Beleza. Gente, já estamos quanto por cento de aula?
Já são 9h10, já estamos com 1 hora de aula, gente. Ok? Então, alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não, tá tudo Pessoal, tranquilo. a partir daqui a gente vai ver as batalhas de conquista da Inglaterra, beleza? As chamadas as batalhas de conquista de território dos aliados. Então, daqui para frente, os aliados vão ganhar a guerra. Então, vai ter acordos, chamados acordos do Atlântico, Estados Unidos e Reino Unido vai tentar controlar. Depois vai ter a Conferência do Teherã, que a França vai conceder territórios. Conferência de Alta, Conferência de Pertman, que eram conferências que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, tanto de aliados quanto do eixo e de conquista de acordos territoriais. Mas uma das conferências mais famosas é a Conferência de Alta, no sul da Rússia, onde Churchill, Roosevelt e Stalin vão sentar junto e vão falar, olha, beleza, essa conferência é essencial para vencer a Segunda Guerra Mundial. É quando os 3 países mais fortes dos aliados vão se juntar e falar: gente, agora não tem jeito não, a gente vai conseguir vencer essa guerra. E aí eles se juntam e fazem vários acordos, vários ali tratados, várias táticas de guerra para vencer a Segunda Guerra Mundial. Depois, juntando esses 3 caras, mano, não tem ninguém que vencia não. Na boa. Ok? Então fique com essa foto na cabeça. Alguma dúvida?